Professor Marco Cico, treta, treta, treta. Adoro esse canal. É o Canal da treta, né? Oficina da treta. Oficina da treta. Você sabe, cara, que eu me lembro assim, eu acho que eu nasci na igreja, né? E eu não me lembro, eu me lembro muito pouco de muito poucas pregações sobre Trindade. É um assunto, cara, tão importante na fé cristã. E a pergunta de hoje é a seguinte: quantos são? É um Deus, três deuses? É aquele esquema mesmo de água líquida, sólida e gasosa? Quem é você? Eu sou ele. Hã? Criador do céu e da terra. O Alfa e o Ômega. Ah, já sei onde é que isso vai dar. Bruce, eu sou Deus. Adivinha quantos dedos eu tô escondendo? Olha, Bruce. Não tentarás o Senhor, vosso Deus. Aí, irmão, se não consegue, 3, 2, 4, 9, 6, 8, 1. Tá. Quantos agora? 7. Ahá! Assim, é um tema que está em deficiência, que eu entendo na igreja, porque talvez pela complexidade do tema, muitas pessoas não se atrevem a pregar e quando fazem, o fazem ainda de forma deficitária, né? Não são todas as pessoas que conseguem expor a doutrina da Trindade de forma clara. Assim, para o cristão, ela não deveria ser um dilema, porque ela parte... Eu sempre vejo as coisas dessa forma. Ela parte de uma prerrogativa muito clara, a primeira delas. Se nós negarmos a doutrina da Trindade, imediatamente vamos afirmar que Jesus era mentiroso, porque ele diz que ele era um com o Pai. Então, tudo que esbarra naquilo que Jesus disse, eu sou muito ascético, né? Tem o cara que é cético, eu sou totalmente ascético. Aquilo que Jesus fala, eu não ponho uma vírgula de contestação. É o que ele falou, tá dito e ponto final. Então, obviamente que eu não vou crer que Jesus ele estava mentindo quando ele disse que era um com o Pai. Há três deuses? Não há três deuses, há um Deus só. Há um Deus, né, em três hipóstases, que era o termo, inclusive, utilizado nas Institutas da Religião, de Calvino. Não sou, insisto, né, não sou devoto de São Calvino, mas eu acho que são boas referências, né? Calvino ele colocava assim, que havia em Deus três hipóteses, três pessoas, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um único Deus, evidentemente. Todavia, o modo que da mesma forma que são três em um, obviamente o Filho não é o Pai, como tal, nem o Espírito é o Filho e etc. Né? São distintos entre si por determinadas propriedades e que essas propriedades, por vezes, a plenitude dela vai fugir do nosso entendimento, porque a Bíblia também não nos dá tantos respaldos, né? Mas, em um contexto geral, a menção ela é simples indefinida de Deus, esse termo cabe ao Filho e ao Espírito e não menos cabe ao Pai. Você acabou de dar pancada, né, naquela galera que fica repetindo: o Evangelho é simples, a Bíblia é simples, Jesus, mais ou menos, né? Muita calma nessa hora. E é por isso que a gente fala tanto sobre a importância das lideranças serem bem preparadas. Queria citar aqui, já que você citou Calvino, vou citar aqui o Dr. Martin Lloyd Jones, né? Dr. Martin Lloyd Jones, excelente também. Um grande escritor, um teólogo tão brilhante. Na sua coleção sobre as principais doutrinas da fé, quando ele fala da Trindade, ele abre dizendo o seguinte: antes de estudar sobre a Trindade, nós precisamos humildemente reconhecer que não sabemos o que significa. Só sabemos que ela é porque Deus assim nos revelou. Então falta até, Marcos, humildade em quem estuda, em quem ensina, para reconhecer que é um assunto sublime. Mas mais ainda, nós temos que levar em conta que a igreja discutiu 400 anos até se chegar a uma definição clara sobre o que é a Trindade. Então, como é que nós, de forma assim, é quase uma pretensão, embora a nossa intenção seja boa, aqui em poucos minutos nós não vamos acabar com uma discussão que perdurou 400 anos, embora para nós tenha chegado um pouco mais mastigado. Né? Eu lembro também da citação de Gregório,
que foi aí um teólogo muito preeminente na história, que ele dizia o seguinte, que ele não podia pensar em um Deus único sem que ele veja imediatamente envolvido o fulgor dos três. Olha legal. Que interessante isso. Muito legal. Então, ele colocava assim, olha, eu não consigo falar do Espírito Santo como Deus sem que eu veja o Filho e o Pai. Eu não consigo falar do Pai como o Senhor Criador sem que eu veja o Filho e o Espírito. Isso é muito interessante. Então, o que nós podemos ter de inferências e que talvez comece a fazer bastante sentido para nós é o seguinte, é um único Deus, como Calvino disse, né, ali é dividido em si mesmo, em hipóteses, em pessoas, mas nós conseguimos discernir um pouco a Trindade quando nós vemos a atuação de cada uma dessas pessoas que são únicas na Trindade, no sentido de ter Deus como o Pai Criador, né? O Senhor Jesus Cristo, que veio aqui morrer no nosso lugar, veio cumprir aqui uma missão que somente alguém tão puro e santo quanto Deus poderia ter sido trazido aqui para fazer isso, e o Espírito que atua em nosso coração, nos convencendo, né, do pecado, do juízo e da justiça. Exemplo, lá no Gênesis 1, nós vemos ali que a Trindade conversa entre si e fala assim, olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso, né? Exatamente. Então, com quem Deus estava falando se não era com a Trindade, se não era com o Pai, inclusive está lá no Gênesis 1 que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Verdade. Então ali a Trindade conversa entre si. Eu acho que isso é bem legal na história do cristianismo e na Bíblia, como Deus nos ajuda. Primeiro, ele convergiu todas as coisas para Cristo, né? Então a Bíblia diz em Colossenses que ele é a imagem exata do Deus invisível. Então, quando nós adoramos a Cristo, nós adoramos a Trindade. Às vezes, a dificuldade no ensino acaba quase que separando Jesus da Trindade, né? Quando alguém... Senhor Jesus, no teu nome nós pedimos a Deus, a própria escola bíblica para crianças, né? Às vezes, inconscientemente, os professores, por não conhecerem bem a teologia e a doutrina e o texto, acabam quase que ensinando que Jesus é alguém e Deus é outro alguém e que ele se relaciona através da oração. Mas a Bíblia, então, nos ajuda quando converge, quando aponta tudo para Cristo. É algo incompreensível. E essa tentativa de associar Deus a estado líquido, gasoso e sólido da água, não, isso daí né? Não tem Ou sentido. ficar cantando que três se formam em um, como se fosse um herói da Marvel. Isso confunde mais a cabeça dos irmãos, do que a verdade. Então nós reconhecemos o Deus Trino. Sim. E não sabemos na prática como isso funciona. O que a gente sabe é que o Deus Trino foi revelado em Cristo. E esse sim, nós veremos face a face. Já uma vez eu escutei uma explicação tão louca que o cara usou um ovo para explicar a Trindade. Se liga, você pega o ovo aqui fechado, ele é um ovo. Aí você abre o ovo, tem lá, não é ovo do mesmo jeito, o cara usando um ovo para falar que o ovo era uma representação da Trindade, que a gema era o Espírito, a clara era Jesus e o casco era Deus, um papo louco. Muita derrota da Trindade. É aquele ovo da Kombi, do ovo? Leva o ovo, leva o ovo. O Berkhoff também era muito claro com isso, né? Ele partia desse mesmo ponto, que é o mesmo ponto de Gregório, no sentido de dizer o seguinte, olha, há uma única essência de Deus, né? A essência é uma só, e para nós cabe olhar como a Deus Pai como o princípio e a origem de tudo, né? A primeira causa de todas as coisas, depois para o Filho, que é a sabedoria eterna, por último para o Espírito Santo, que tem a sua energia difusa sobre todas as coisas, mas ambos perpetuamente residentes em si mesmo. Acho maravilhosa as definições. É muito importante a gente deixar claro que não tem espaço para nenhum tipo de subordinacionismo, ou seja, não, é um subordinado ao outro, alguma coisa desse tipo. Garoto, a gente aprendeu na igreja que o Espírito Santo não podia ser adorado. Olha só. O Espírito Santo era o sopro de Deus, né? Era a energia de Deus, então ele não deveria receber adoração. Isso é um problema. Até algumas músicas foram alteradas, porque elas foram compostas nesse sentido, e a gente não podia cantar. Olha só como a ignorância humana. O que é mais engraçado, né? Que a mente humana, limitada do jeito que ela quer reduzir a infinitude de Deus, né, a esse olhar limitado. Na verdade, nós não sabemos o que a Trindade é, na sua essência, mas sabemos que ela é, e sabemos que em Cristo ela está revelada.
Então, essa que é a grande beleza. Como diz o texto bíblico do discípulo que chegou para Jesus e disse: Mestre, mostra-nos o Pai. Eu falei assim: rapaz, mas essa altura do campeonato, quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, quem vê a Cristo vê a glória eterna do Deus invisível. E eu me lembro que quando eu comecei a estudar um pouco mais de teologia, me envolver, né? A doutrina da Trindade foi aquela doutrina que me colocou de joelhos, porque nos primeiros momentos eu não entendia, né? Não é possível, tem que ter uma argumentação, tem que ter um raciocínio. É isso. E aí eu me ajoelhei diante de Deus e falei: Senhor, olha, pode ser que eu nunca vá compreender isso na plenitude, porque a plenitude do que eu deveria entender está na tua palavra. Se a tua palavra não diz, a mim, eu quero que o Senhor realmente venha destruir o meu ego para que eu entenda que nem tudo precisa fazer sentido para mim, porque já está isso na tua Bíblia. Né? Muitos cristãos, por não estudarem ou por não receberem bom ensinamento, depois que eles assistem o filme A Cabana ou leem o livro A Cabana, eles acham que descobriram a Trindade. Cara, olha... Não! Eu vou te contar. Só um livro. Alan Phillips, eu estava ansiosa por este dia. Eu conheço você? Não muito bem. Ainda é difícil para ele aceitar que isso é real. Por que me trouxe até aqui? Não existe resposta fácil para acabar com sua dor. Onde estava quando eu precisei de você? Eu nunca o deixei, amigo. O problema é a proporção que isso tomou. As pessoas veem um livro extremamente descabido desse cara e tratam isso como uma verdade inerrante acima até da própria palavra. Como se fosse teologia, né? Sim, e é muito triste porque ainda hoje, cara, eu até comentei isso numa live que a gente fez, pessoas que eu gosto, pessoas que eu tenho uma afinidade, que estão na igreja há 200 anos, põem nos seus status do WhatsApp, do Instagram, assim, olha, a foto, né, do filme, do livro, né? Ai, assim, esse foi o livro que mais Deus falou comigo, misericórdia. Nossa, imagina. né? Para mim, a culpa é sempre da liderança, né? Essa pobreza na pregação. Eu concordo com você, eu só não concordo que seja só da liderança. Porque, pô, como é que pode um cristão que nasceu de novo, que teve um encontro com o Cristo eterno, né, revelado, ressurreto dentre os mortos, ficar mais impressionado com um texto de um livro de ficção? Sim, foi a mesma coisa do Código da Vinci, né? Que quando saiu, teve gente me chamando, não, Jesus casou sim com a Maria Madalena e tal, teve filho. E falei, gente, ou vocês são cristãos, ou vocês vão pegar um livro que papel aceita qualquer coisa que você escrever, né? E vão tratar isso como verdade absoluta. E a Bíblia não é dessa forma. Exatamente. Eu queria fazer uma última citação, que é uma citação que eu considero a minha... hoje é uma boa definição para mim, que está lá nos 39 artigos da religião, da Igreja da Inglaterra, inclusive, que é o primeiro artigo dos 39, chama-se assim, olha, da fé na Santíssima Trindade. Então, esse artigo, ele é um artigo curto, que ele diz o seguinte: há um único Deus vivo e verdadeiro, eterno, sem corpo, nem partes, nem paixões, de infinito poder, sabedoria e bondade, criador e conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E na unidade desta natureza divina, há três pessoas da mesma substância, poder e eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bacana. Então, essa é a definição da Trindade que eu tenho, que guardo comigo e que sustenta toda essa argumentação que a gente trouxe aqui.